Boa tarde. Tudo bom? Boa Ei, tarde. Bem-vindo. Josi, bom dia, boa tarde. Bem-vindo a todos. Bem-vindo, Léo. Hoje é o dia que a gente faz o bate-papo ambiental aqui no Instituto Cresce. E hoje a gente tem a honra de receber o nosso querido amigo Leonardo Viana, também é famoso aqui na região, né? Porque a gente sempre está aí mexido nos matos, né, Léo? É Trabalhando com isso, as Josi. plantas. Prazer é meu. Fico muito agradecido pelo convite. Uma honra estar aí junto com o Instituto Cresce, que eu Muito tanto bom, né? admiro. Muito legal. Para nós é muito uma alegria mesmo receber você aqui. Então, o Júlio Grilo, Ana Paula, Evandro, tudo bom, gente? Pois então, eu queria pedir para o Léo se apresentar. Ok. Vamos lá, Léo. Então, pessoal, eu sou formado em biologia, né? Já tem 32 anos que eu formei em biologia. E desde antes de eu formar, eu trabalhei na área de botânica, ecologia, e fiz um estágio também enquanto estava na graduação no Copan, né? Na época recém-criado, então foi um grande aprendizado, né? Eu estava lá graduando ainda e participando com as pessoas que começaram a fazer análise de licenciamento ambiental, e aí até tranquei matrícula, acabei que fiz um curso bem mais longo, mas foi um grande aprendizado esse de trabalhar com o pessoal. E logo que eu formei, né, em 88, eu comecei a trabalhar com estudo de impacto ambiental na parte botânica, e depois fui para plano de manejo de unidade de conservação, questão de trabalhar o território e a questão ambiental, né, que é uma coisa bastante interessante, né, se trabalhar na escala do município, escala de unidade de conservação, né, escala do bacia hidrográfico, aí são outras dinâmicas, né, e ultimamente trabalhei com plano diretor também de municípios, né, que é bastante interessante, né, acho que a gente pode conversar mais disso depois. E também com apicultura, né? Fui durante minha graduação eu era conhecido como Léo do Mel, né? Que eu saía com essa colinha de mel para vender lá. Trabalhei com agricultura orgânica também durante o tempo. Inaugurei a feirinha lá da Pollen, foi com meus produtos, né? Entregava em algumas lojas de, de alimentação orgânica em Belo Horizonte. Mas aí comecei a trabalhar com consultoria, viajando, e não teve jeito de continuar com horta, que não dava para deixar só na mão de outras pessoas, não tinha que estar lá presente. E é isso, uma breve história desses 32 anos, assim, são muitas, muitas histórias, uma É diversidade muita enorme, né? história, né? É muita. Se parar para contar aqui, nós vamos ter que ficar o dia inteiro contando cada coisa. E nem dá Cada tempo, né, detalhe. Léo? Dá não, Dá não. que é muita coisa. Então, Mas, é, hum, desculpa, te interrompi, pode continuar. assim, a gente fala um pouco dessa experiência com parte de conservação, né, que eu acho que é mais interessante, que tem mais a ver com o Instituto Cresce, né, da gente bater esse papo aqui. Aí a gente estava falando outro dia que a gente se conheceu num plano de manejo, né, lá do Ipitipoca, também que foi muito interessante, né, aquele trabalho lá. Foi. E é isso. Diga aí, você Legal. estava falando. Não, então, eu ia falar exatamente essa história, que a gente se conheceu num trabalho no plano de manejo do Ibitipoca, né? Eu estava trabalhando com uso público e você com a área biótica, né? Não me lembro exatamente, Vegetação, era de corredor, né? vegetação. Tava Incluía, né, a área de vegetação, diagnóstico ambiental, vegetação. né, a questão do manejo lá do fogo, né, que lá
como várias unidades de conservação, o grande problema é o fogo, né? E roubo de planta eventual. Uhum. E na questão do fogo, a gente trabalhou muito numa linha de trabalhar com acero vivo, né? Porque o grande problema do fogo são as gramíneas, os capins. Uma floresta, em geral, ela não pega fogo quando não está degradada, né? Sim, Então, uma linha que a gente trabalhou muito lá foi a questão de retirar das áreas florestais galhada seca e fazer esse manejo para deixar a floresta com mais resistência à entrada do fogo, né? E sim, tirando um pouco das gramíneas. sim, muito legal. Nossa, a gente podia falar muitas coisas a respeito da sua experiência, né? Mas eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse trabalho que você tem feito em relação aos planos diretores. Como é que está Uhum. sendo isso, né? Porque, assim, sob o ponto de vista da biologia, né? O plano diretor, como é que é isso? Como é que está sendo o envolvimento comunitário? Como é que está sendo isso? O mais interessante, enquanto biólogo, trabalhar no plano diretor, é inserir a espécie humana, né? Nesse contexto. Que nós, antes de tudo, somos um ser biológico, né? Apesar de toda essa questão cultural junto, a gente não deixa de ser. E a gente depende dos recursos naturais, né? Nós convivemos com eles. Apesar da nossa soberba a gente achar que não, né? Mas estamos diretamente ligados. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns planos de diretores de município. Eu vou citar dois aqui que eu acho assim bem exemplificante da situação que a gente encontra, né? Então, na ordem cronológica, eu vou te citar primeiro o Cerro, que nós trabalhamos lá pela Fundação Israel Pinheiro. Eu fui contratado responsável pela área ambiental, tinha eu um geógrafo, e além disso, vários arquitetos, urbanistas, pessoal de sociologia e tal. Aí em 2017 a gente foi a campo, e nesse plano diretor, o mais interessante que tem, a gente faz a leitura técnica, mas o mais importante é a leitura comunitária, é como as pessoas estão vivenciando aquele território e o que elas querem para aquele território. E o Cerro, não sei se todos conhecem, mas é um município muito interessante, muito belo. Ele está na Serra do Espinhaço, nascente do Rio Jequitinhonha, divisor de água do Jequitinhonha e o Rio Doce, né? O Rio do Peixe, tem serra de quartzito imensa, tem granito, tem rocha ferruginosa, tem arenito, tem diamante, tem ouro. Então tem uma diversidade geológica imensa e uma diversidade de relevo imenso. E uma diversidade de gente muito grande, né? Lá tem desde fazendeiros, grandes fazendeiros, e tem pessoas que vivem do extrativismo da Sempre Viva. Existe ainda um garimpo assim, meio clandestino, né? Mas ainda existe alguém um ou outro catando um diamantezinho ali. Muitos quilombos, população grande que vive, que são quilombolas. Muita pequena propriedade, né? Agricultura familiar muito grande, não só dos quilombolas, mas de outros que vieram de outras origens, né? Fazendo um queijo maravilhoso, que é o produto, um símbolo do Cerro, né? É o queijo do Cerro. Ultimamente ganhou até prêmios internacionais aí na França e tal. Então, o desafio foi entender nessa conversa com a população essa diversidade e essa diversidade geográfica, né? Como trabalhar isso. Então, no final das contas, a gente viu que existe uma territorialização muito marcante entre o que está na Serra do Espinhaço, o que estão nas montanhas, que são os relevos mais íngremes, onde tem umas fazendas com cafezais, muito interessante, muito queijo, e outra população que está no fundo do vale, do Jequitinhonha, que aí já entrou pecuária um pouco mais intensa, e a outra população que está para o lado do Rio Doce, que aí o relevo é mais ondulado, e são as grandes fazendas de gado, né? E um patrimônio histórico maravilhoso também, né? Não só na cidade de Seca. E toda reunião que a gente foi com a população, ao mesmo tempo que eles valorizavam muito a questão da água como um grande bem natural do município, também falavam da grande carência da água, principalmente no período seco agora, né? Agora
quem conhece ali Milho Verde sabe que quando chega ali no Lajeado, que é do lado do Milho Verde, uma série de cachoeiras de poços maravilhosos. Na hora que chega ali em outubro, novembro, Seca. setembro, outubro, novembro, seca completamente, né? Então esse era o grande desafio, controlar a questão da água. Então a primeira questão que a gente fez lá, além de definir uma área de zona de manancial hídrico, que é de onde provinha a bacia hidrográfica por esse água para a sede, né, e para os principais distritos, né? Entre eles, Milho Verde, São Gonçalo, que são os mais conhecidos. Então, nós demarcamos essa área de manancial hídrico, propusemos também várias ações para segurar mais a água, porque chove, né? E essa água de chuva, se você não segura, ela vai embora, ainda mais com as estradas sendo abertas, sem nenhum controle de drenagem que tente capturar essa água, né? As propriedades agrícolas também não ligam muito para isso, então propusemos ações nesse sentido, e essa questão do manancial hídrico. E fechamos aqui várias outras ações, que não vou entrar em detalhe aqui, que é muita coisa. E depois que a gente fechou esse plano diretor, a etapa seguinte é encaminhar ao Poder Executivo. O Poder Executivo, no caso, aprovou o plano diretor e encaminhou para a Câmara, que é lá para ser aprovado enquanto lei, né? O plano diretor, ele, no final das contas, ele é a lei que rege o município. E aí parou tudo. E parou por quê? Nesse intervalo que a gente entregou, quando a gente apresentou, o pessoal achou muito interessante a questão do manancial hídrico e tal, precisava mesmo, e a gente não demarcou da nossa cabeça, assim, a gente baseou, existe uma lei estadual também que define uma área de manancial hídrico, né, a gente baseou nessa legislação também. E quando entregamos para o Executivo e o Executivo para a Câmara, coincidiu com o interesse de mineração entrando no Cerro. Aliás, já tinha entrado, já tinha sido reprovado pelo antigo plano diretor, e nesse intervalo também entrou um novo pedido, solicitação de minerar ferro. E coincidentemente, não só coincidentemente, mas assim, podíamos ser assim, deterministicamente, geologicamente, onde estava a principal água de fornecer para a sede, para o município de Cerro, que é conhecido lá como Serra da Condado, era exatamente onde a mineração de ferro queria minerar. E não à toa, a principal água que provinha dessa serra é a que segurava durante mais tempo a água para a sede do cerro, né? Porque essa questão, infelizmente, assim, para todo o quadrilátero ferrífero, né? Nós temos essa grande impasse, onde tem a melhor água é onde está o ferro, né? Exatamente por isso que está a melhor água. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, que estamos numa altitude maior, né? Nós estamos cerca de mil e poucos metros, são as nascentes dessas, associadas às rochas ferruginosas, né? Que são algumas, né? Isso porque ela é em geral porosa, ela retém, ela filtra, ela vai mais devagar. Então a água que chove há anos atrás, ela ainda está percolando naquela rocha e soltando aos poucos as nascentes. E à medida que você tira a rocha, você tira junto a água, né? Então esse é um grande problema e uma grande questão para nós todos que vivemos aqui no quadrilátero ferrífero, que estamos assim de frente para isso, né? Infelizmente é isso, não tem outra questão, ou é água ou continua a mineração, não tem muito ferro, né? Nós estamos nesse dilema. Mas o interesse econômico é tão grande que a pressão, né, dos legisladores é imensa em cima disso. É verdade. Isso é uma questão muito séria que a gente está enfrentando atualmente, né, Léo? Porque a gente está num momento assim de exaustão das nossas áreas protegidas, né? A gente teve recentemente aqui uma vitória, acho que foi ontem, né? Que a Câmara dos Deputados de Assembleia, Minas né? Gerais tirou de pauta a votação para diminuir o monumento natural da Serra da Moeda, né? Então, assim, É, foi uma vitória por causa da pressão popular. Mas isso
acontecendo, o que eu estou querendo dizer é que isso está acontecendo recorrentemente, né? A gente está precisando, a gente está precisando proteger essas áreas, porque são os últimos remanescentes, assim, bem ricos, né? Ainda preservados de áreas protegidas. E as jazidas de ferro, elas estão ficando cada vez menores, né? Porque já são anos de exploração que a gente tem sofrido aqui em Minas Gerais, principalmente aqui no quadrilátero. Então, a gente está nesse impasse, né? Que a gente vai precisar tomar uma decisão enquanto sociedade. Ou a gente quer água, ou a gente quer minerar, né? Sem dúvida. E não é só mineração, né? Vamos dizer a verdade também. A questão urbana também é terrível, sim. Não só urbana, como Terrível. industrial. A industrial, a gente pode citar aqui a questão da Coca-Cola, aqui, que tacou 3 poços aprovado pelo órgão de água de Itabirito, que abalou completamente a água fornecida do outro lado da Serra da Moeda, que é em Brumadinho. Tem povoados lá, e aí aquela conversa que a gente estava no plano diretor, também atualmente estou fazendo o plano diretor de Brumadinho. Né? Então tive a oportunidade de rodar bastante o município, apesar de já conhecia bastante também, por ter morado lá e tal, ter uma ligação muito forte com o município, mas nessa área que eu fui lá, bem colado na Serra da Moeda, lugar que tinha cachoeiras maravilhosas, água à vontade. Eu tive lá, hoje, esse povoado, essa população recebe água com caminhão-pipa. E caminhão-pipa proveniente da própria Coca-Cola em ação judicial que foi determinado que tem que fornecer essa água. Ou seja, uma relação direta com essa população. Temos também um projeto imenso da CESUL, sendo em processo de licenciamento, que também vai fazer vários poços artesianos bem no Sinclinal Moeda, que é a zona de recarga e o reservatório de água desse grande volume de água que escorre tanto para a face oeste, que é Brumadinho, como para a face leste, que é Nova Lima, e aí você tem Fecho, você tem todo o Rio Peixe, Macacos, né? Vários desses cursos Tamanduá. aqui, Tamanduá, né? Que está na bacia do Macacos, né? E que vai para Bela Fama, que é a água de Belo Horizonte. E é interessante que todos esses discursos políticos, esses discursos de plano diretor, esses discursos de qualquer planejamento territorial, tem uma palavrinha que está até desgastada, né, que todo mundo coloca lá, que é sustentável. E joga lá, não, plano diretor sustentável. Beleza, sustentável. Mas quando você usa essa palavra, você está pressupondo que você tem que ter uma garantia mínima de temporal, né? Então, se é temporal, você tem que guardar o que está garantindo, no mínimo, a água, né? No mínimo. Aí é questão de solos e tal, né? Mas o mínimo da água são as rochas que nos vão garantir essa perpetuidade da oferta de água, né? Por aí. Muito, essa questão da água eu tô achando muito bom você abordar ela, porque assim, realmente não é só a mineração que é o problema, né? A gente tem um conflito de interesses aqui, principalmente na região central, né? Você está falando de Brumadinho, entre mineração, urbanização e proteção ambiental, porque essa região ela tem vocação para as coisas, né, Léo? Principalmente. Isso. Então, é o planejamento territorial, né, Júlio? O planejamento da é, ocupação, forma de ocupar, né? Tudo bem, você vai fazer um loteamento, tá? Mas como é que é a drenagem disso? Você vai pegar água, assim, normalmente o que se pensa é jogar água para fora do sistema, né? Escoar a água o mais rápido possível. Toda estrada, a concepção de drenagem assim. Área urbana, a concepção de drenagem assim. Você pensar no Vale do Sol, ali tinha lagoas, né? Antigamente tinha lagoas no Vale do Sol. O Jardim Canadá era lotado de lagoas temporárias. Camarão, tem
tinha camarão. Alguns lugares ainda tem uns micro camarãozinhos, que assim, aí voltando à parte da biologia, que tem uma importância enorme para as aves migratórias, né? Imagina quanta ave que voava de longe para pousar nessas lagoas para degustar um camarãozinho, né? Que até nós que somos menos bobos, a gente gosta também, né? Então esses microcrustáceos são muito interessantes, existem os trabalhos que estão sendo feitos com eles, né? Mas também estão em processo de extinção rápida em função de ter acabado esse ambiente dessas lagoas. Então, você vê, pega o Vale do Sol. Como é que foi a concepção de drenagem que a própria prefeitura Não, estabeleceu? não Não, tem. fez uma drenagem espinha de peixe, jogando toda a água que vem para fora do sistema. Ou seja, a água que vinha recarregar os aquíferos, simplesmente quando chove, e a água vem da chuva, né, joga para fora e rapidamente ela escoa e não fica nada. Né? E É, aí vai na agricultura. é dureza. É verdade isso que você está dizendo, eu não tinha pensado nisso, porque toda a concepção de drenagem para urbanização é de tirar a água, né? Tirar a água mais rápido possível. De estrada também, né? Eles fazem um belo trabalho, né, que chama até obra de arte, né, de drenagem da estrada para conservar a estrada. Dali para frente, ninguém pensa não, que além da erosão, que você joga uma velocidade maluca naquela água lá, muito grande, um volume grande, joga num ponto, a água vai arrebentando tudo ali para baixo, ela não infiltra, porque a velocidade não dá tempo dela filtrar, e aquele volume enorme de água que era para abastecer os lençóis, ele jogado para baixo no rio e vai fazer enchente lá para baixo. O problema é de lá de baixo, né? Aquela visão É a, particular de cada um. é a ideia de planejamento sem contextualização ambiental e sem noção de bacia hidrográfica, né, Léo? Eu acho que assim, a gente precisa, talvez, informar a população e fazer com que a população entenda que é muito importante que o planejamento ele tem que ser por bacia, né? Porque não adianta nada eu estar cuidando do meu território e o município que está em cima está degradando, poluindo a água ou causando impactos ambientais que isso vai chegar em mim, né? Então, assim, a gente tem que pensar nisso, está tudo interligado, né? Tudo interligado, e principalmente que a consciência da população tem que refletir também nos políticos que são eleitos, né? E, afinal de contas, quem acaba decidindo na ponta da caneta, na lei, são eles. E a corja que está hoje, a grande maioria, né? Assim, existem exceções, graças a Deus, mas são pouquíssimos, pouquíssimos, diante desse grande interesse econômico que está dentro da política e Realmente, que eles reflete. são, inclusive, financiados pelas grandes empresas, né? Assim, os políticos. Os financiamentos de campanha, né? Eles têm patrocínio, doação, não sei como é que chama, para poder se eleger, para fazer defesa deles nessas instâncias, né, de decisão. Certo, esse vício da política é terrível. Essa compra de interesses, né? E como é que É ficou isso? bem. Como é que Diga ficou aí. isso lá em Brumadinho? Ó, o plano diretor de Brumadinho a gente estava fazendo, nós fizemos leitura técnica, fizemos a leitura comunitária, e dentro da leitura comunitária também a água foi o grande questionamento, né? O grande Principalmente problema. depois da barragem, né? Não só, né? Da questão da barragem tem uma questão mais específica que está ali dentro da bacia, um medo generalizado, né? De qualquer barramento, nova barragem e das já existentes, mas a questão da atividade mineral exaurindo os aquíferos, né, nas rochas ferruginosas e a grande pressão imobiliária, principalmente na região de Casa Branca e Piedade e um pouco mais ali para o sul, exaurindo o lençol freático através de poços artesianos, que são milhares de poços, a grande maioria sem outorga, e completamente exaurindo. Né? Eu que tive
uma infância que passei em Brumadinho, que conheci vários e vários moinhos de fubá. Fui nos lugares que simplesmente o córrego estava seco. Lugar que eu tomei banho, assim, e o córrego seco, e muito em função dessa falta de manejo de bacia e desse excesso de poços artesianos, né, que é um problema muito sério. Bom, e esse foi o diagnóstico de Brumadinho. E a gente fez a minuta de lei, encaminhamos para o Poder Executivo, e veio a pandemia. E a gente estava com a audiência pública marcada para o dia 30 de março. Aí, a partir daí, um pouco antes, foi tudo cancelado, aí não teve jeito. Aí nós começamos a fazer um processo que seria virtual, que foi interessante, que geralmente a audiência pública a gente disponibiliza o projeto de lei para a população, e para quem mais, para os vereadores, para o Poder Executivo e tal, e todo mundo lê aquele processo, e numa audiência curtíssima de 2 horas, quando é presencial, a gente apresenta e, em geral, não dá nem tempo de perguntar, nada de debater, se um ou outro político vai aproveitar a oportunidade de fazer um discurso e tal. E nessa audiência virtual foi muito interessante que a gente propôs 1 mês de audiência. Então, tivemos a apresentação, gravamos vários vídeos, teve rádio, teve uma audiência, igual a gente está conversando aqui, teve temáticas, né, área ambiental, área urbana, área econômica, área de saúde e tal. Então, teve essas várias audiências com participação das pessoas online, né, as perguntas vinham, assim, muitas perguntas, e a gente respondia na hora, e depois ficava disponível para as pessoas apresentarem novas perguntas, e irem no plano de lei, na proposta, na minuta de lei, olharem e fazerem as suas contribuições. E estava um processo muito interessante, mas infelizmente, por medida judicial, foi cancelado e até hoje não retornou e está completamente parado num plano diretor que já está bastante defasado, já estava defasado antes do rompimento da barragem, né? E depois, mais ainda. E antes do rompimento da barragem, já tinha uma proposta de minuta de lei do diretor, mas com o rompimento, viu-se que a dinâmica territorial do município foi completamente alterada e viu-se a necessidade de fazer uma nova proposta de plano diretor. E foi aí que a gente entrou e fizemos a proposta, mas que está parado agora desde março, em função dessa nova normalidade, né, que a gente tem. Ô, Léo, então você considera que esse processo participativo feito através da mobilização via internet foi mais eficiente, mais efetivo do que a ação presencial? Eu achei, sabe, Ju, quando é presencial, a gente chega lá, é um intervalo muito curto de participação, e quem fala, em geral, são os políticos. A população fica meio inibida, não dá tempo, sabe, de manifestar. E eu, a princípio, eu era até contra essa participação, essa audiência virtual. Nossa, eu acho que sim, não vai ter muito gancho de participação e tal. Mas, à medida que foi acontecendo, eu vi que estava muito mais participativa do que uma presencial. Por essa oportunidade. É lógico que tem muita gente que não tem acesso à internet, mas assim, a grande Mesmo maioria assim, hoje da população tem acesso e estava disponível, tinha um espaço dentro da prefeitura, que é o espaço plano diretor. Se a pessoa não tivesse internet em casa, no celular, ela poderia ir lá e participar. No caso de Brumadinho, então, que tem umas 2 ou 3 áreas de quilombo, que tem uma organização muito forte, muita gente não tinha acesso, mas através da organização eles estiveram muito presentes nessas audiências públicas. E também nas leituras comunitárias, que foi no tempo que tinha reunião ainda presencial, né? As reuniões mais participativas foram as dos quilombos, né? que Muito mais que interessante. na sede. Muito legal você falar isso, Léo, porque para mim, isso é inclusive meu tema de doutorado, né? Eu propus Aí, ó, a gente já tem uma. É ótimo pesquisar. da internet, né? Esse é assim, a meu principal pergunta é possível
realizar participação, eu comprovo através da tese que é possível realizar participação, mas essa experiência que você está dizendo, prática, de que realmente que você já teve experiências presenciais de realização de plano diretor e que essa disponibilização confirma, mais uma vez, né, a minha tese, de que a participação online, às vezes, ela pode ser facilitadora da participação. O cidadão que tem que trabalhar, ele às vezes não pode assistir uma palestra, ele não pode, não dá naquela hora, ele não pode se deslocar para tal lugar, para estar presente, né? Quando você faz isso de forma virtual, você amplia o acesso. Eu acho que você comentou comigo que vocês soltaram um vídeo lá, que o vídeo deu não sei quantos, milhares de visualizações, né? Foi impressionante. Muito bom. E essa questão de poder ver depois, né? E quando você faz a apresentação presencial, você está apresentando uma minuta de lei. E minuta de lei, assim, é um saco, né? Tanto de artigo, de inciso, não sei o quê. Aí a pessoa fica completamente perdida naquele, um tem relação com o outro. Agora, quando você está podendo pegar ali, olhar, voltar e tal, com calma, no seu tempo, você pode pegar e conversar com o outro, conversar numa associação, O discutir que ali você na achou, associação, né? o que a gente achou e tal. Então, acaba que é mais robusta as contribuições das pessoas. E, obviamente, também tem o outro lado, né? Começa a haver um lobby também. A gente sentiu que, em algumas reuniões, tinha um grupo organizado, principalmente de pessoal de loteamento, tinha um grupo organizado ali para jogar o questionamento em cima disso e para pesar essa questão, né? E isso acontece muito, aconteceu aqui agora recentemente aqui nessa questão que se colocou, né, que a gente conversou no início da nossa conversa, a respeito do monumento da Serra da Moeda, né, que parece que houve uma pesquisa online e um robô, sei lá, ou sei lá, desculpa, eu não Roubou. entendo muito disso, robôs, né, começaram a roubar a intenção da votação, né? Então, Teve estamos isso. sujeitos a isso. Né? Nossa, muito legal isso que você está falando. Mas isso também acontece presencialmente, né? Eu acho que, assim, Muito bem. de chegar um grupo organizado e aí começar a direcionar a reunião para uma tendência, né, de assunto, de temática. Isso acontece, isso é normal, tanto Acontece. presencialmente quanto E virtualmente. e- isso lá no Cerro aconteceu, assim, que teve uma audiência lá, simplesmente a mineradora que estava interessada lá em derrubar a zona de manancial hídrico, contratou um ônibus para rebocar um tanto de gente que estava lá na fila de emprego, que é legítimo, né, que é a pessoa que está querendo emprego, mas contratou esse pessoal para chegar lá e ficar gritando que queremos emprego, né? E um plano diretor, não, é óbvio que tem que pensar na questão do emprego, mas assim, o emprego a longo prazo. E voltando à questão do cerro, né, que assim, a grande discussão lá, como grande parte, é a água, e, e o grande produto econômico do cerro, que é o queijo, depende da vaca beber água, né? Então, assim, se não tiver água, nem a questão econômica, que emprega várias pessoas, está comprometida no médio e longo prazo. Então, esse imediatismo, né, que é necessário, que está todo, assim, grande parte da população precisando de emprego realmente, né, a questão econômica é grave. Então, isso se joga com isso para comprometer o futuro de todos nós, né, joga para frente a, a questão, o problema, né? Isso E as pessoas não veem a consequência disso. Mas antes, assim, eu acho que eu queria também trazer um outro assunto. Nosso tempo aqui está assim, tá andando. E aí eu isso. queria trazer para um outro assunto que é o assunto que você também é especialista, que tem a ver com isso também, que a gente está falando de planejamento do território, né? Que é a formação de corredores ecológicos. O que é? Porque tem muita gente que não sabe. Aí eu queria que você falasse assim,
E hoje em dia, Uhum. quando eu em doutorado, eu fiz um trabalho com o pessoal da arquitetura e lá em Goiânia, com o pessoal de Londres, veio uma turma aí para falar disso e eles estavam falando muito dos corredores azuis e dos corredores verdes, né? E eu achei isso super interessante. E aí eu queria, você é especialista em corredor ecológico, eu queria que você explicasse um pouco aí, brevemente, em poucas palavras, qual que é a importância, por que as pessoas têm que defender a formação de corredores ecológicos, né? E aí Certo. trazer isso para o contexto do movimento Fechos Eu Cuido, né? Porque é isso, eu acho que isso é muito importante para a gente falar aqui, eu acho que é uma oportunidade. A gente está aí nessa Uhum. luta há mais de 8 anos, né, Léo? Tentando aprovar um projeto de lei de expansão da Estação Ecológica de Fechos, exatamente para formar esse corredor ecológico da Estação Ecológica de Fechos, né? Conectar ele com outras áreas e proteger e garantir esse não ilhamento da estação ecológica, né? E garantir também o É, manancial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho o- disso, do corredor, do movimento é, Fechos Eu Cuido e dessa pois formação então, desse corredor, do contexto. a primeira coisa é o que é um corredor ecológico, né? Corredor ecológico, assim, na concepção é possibilitar a comunicação biológica entre duas grandes áreas conservadas, duas unidades de conservação, vamos dizer assim. Então, podemos exemplificar na região o Parque do Rola Moça e o Estação de Fechos e a RPPN, como é que chama ali, né? Que é Jambrero, grande ali, Jambrיר, Mata do Jambrיר. Vamos dizer que são três grandes unidades de conservação. E no meio desse espaço, você tem mineração, você tem área urbana e tem áreas rurais, né? Assim, áreas não rural no senso de atividade pecuária, que praticamente não tem, atividade agrícola é reduzida a pequena escala de pequenas hortas e tal, mas nós temos essas ocupações diversificadas, né? Então, o corredor é manter essa conexão, uma conexão ecológica, né? Então, quando você pensa em corredor, você pensa assim, uma área, uma faixa estreita ligando duas áreas. Aí você tem que pensar, esse corredor é para quem? É para passarinho, é para macaco, é para os bichos todos, são para as plantas e tal. Aí você começa a entrar uma diversificação de hábitats, de comportamento. Quando você pensa que você quer que uma onça saia do lugar e chegue no outro, você tem uma área grande de deslocamento. Mas você perguntou para a onça por onde que ela quer passar, né? Será que o caminho que ela vai, ela está indo atrás de quê? Então você tem que ter um corredor que tenha atrativos, e os atrativos é a alimentação. Então, essa área de oferta de alimento, de capacidade de suporte para suportar as populações em trânsito, ela é muito importante, porque o bicho não tem uma passagem de passar, ó, vou sair daqui do Parque do Rola Moça e estou indo lá para a RPPN de Mata do Jambril. Não é bem assim que ela sai assim, vagando atrás de recurso. Então, se você tem no meio uma área preservada, então eu poderia citar ali, por exemplo, na área da Mutuca, que tem recurso para uma onça, ali tem porco do mato, ali tem paca, ali tem tatu. Aí você passa para o outro lado, tem uma área que estava há pouco tempo ali em Nova Lima, atrás de 6 pistas, aquela grande área, tem umas áreas muito interessantes. Então, se você não mantém aquela área preservada, não adianta nada você determinar um corredor de 20 metros, que o bicho não vai ali passar indo para o outro lado. Né? Ali você tem que ter o recurso. Então, ali tem eu tive a oportunidade de rodar bastante. Lá tem uma área que parece uma cidade de tatu. Ela é toda, você vê as covas de tatu até pelo Google, você consegue ver como é assim. Eu tive lá, você vê casco de tatu rebentado por onça, você vê rastro de onça pra caramba por ali. Então, esses bichos têm que ter esse recurso num intervalo para seguir ali. Outra questão interessante, quando você pensa em corredor, em geral o pessoal, não, mata ciliar, vão reflorestar aqui para ligar aqui com ali. Mas você tem que pensar que, por exemplo, um bicho que tem muito na nossa região, usa raramente a mata, que é o lobo-guará. Só usa
em termos de refúgio, mas enquanto ele está alimentando, enquanto ele está se deslocando, ele está no meio do campo cerrado, do campo, campo da vegetação mais savânica, né, vamos dizer assim. Que a vegetação tem um capim enorme, não à toa que ele tem aquelas pernas grandes para conseguir atravessar aquele negócio. Então, se você faz um corredor exclusivamente de floresta, você vai estar tirando a possibilidade do lobo-guará deslocar. Por outro lado, se você inclui só a vegetação savana, você está tirando a oportunidade dos bichos mais arborícolas, como os macacos, que nós ainda temos aqui, apesar daquela febre amarela louca que foi a pandemia dos primatas, né? Reduziu a população enormemente de sauá e de mico-estrela, que são os dois que estão na nossa região, que hoje você ainda vê assim, começa a ver um grupo ou outro vocalizando ali e tal, mas assim, uma população muito menor daquela que existia uns 2 ou 3 anos atrás. Não 2014, eu acho. Até 2014 tinha muito. A gente já é até vizinho, né, Léo? E naquela época, era vizinho, era assim, gritaria. O tempo todo. Gritaria. E aí agora... Então, o corredor ecológico, só concluindo a questão do corredor ecológico, chegando aqui em fechos, né? Ele pressupõe esse uso múltiplo dessa matriz ambiental existente entre essas duas unidades de conservação. Então, cabe um condomínio, cabe a ocupação urbana, mas desde que nela esteja a concepção ambiental enfronhada dentro. E áreas um pouco maiores para a conservação. Então, na hora que a gente coloca aqui a questão da ampliação de fechos, você tem uma estação ecológica de fechos completamente ilhada em termos legais, né, vamos dizer assim, de áreas que não são unidades de conservação, apesar de existir uma tal de APA Sul, né, que não tem zoneamento, não tem praticamente nada, a não ser ter que dar um respaldo nos licenciamentos ambientais, né. Então, nós temos alguns muito interessantes ao lado de fechos que promovem essa expansão, que é principalmente, pegando fechos, a área da bacia do Tamanduá, que não é só importante do ponto de vista hídrico, mas do ponto de vista ambiental, porque ali tem ambientes que não existem em fechos. Então, voltando ao lobo-guará. Um lobo-guará raramente vai estar lá dentro de fechos, porque lá é uma vegetação mais florestal. Talvez vá lá para se esconder, para ficar mais protegido e tal, mas na hora de alimentar, na hora de se deslocar, ele vai estar nessa bacia do Tamanduá, que é uma vegetação mais savânica, mais de campo rupestre também e campo cerrado, apesar de ter florestas também, né? Então, essa diversidade ambiental é enormemente. E aí você avança um pouco mais, você tem umas áreas florestais, e existe um cânion ali, onde um pouquinho colada na mina de Tamanduá, que é uma estrutura geológica maravilhosa, que aí você vê aquela questão dos parques, geoparques, né, que assim poderia sim colocar como um atrativo turístico, e que existe lá dentro recursos, não, remanescentes arqueológicos ali, tem cavidade, seja sítios arqueológicos, tem cavidades ali também, que assim, nem são divulgadas por 2 motivos. Um pela área ambiental, para não atrair muita gente, e outra pela área de quem tem interesse ali, para não valorizar aquela área, né? Então, tem áreas muito interessantes, e dali você conecta ali em RPPNs diversas, e chega lá no parque da Colomi, chega no Gandarela, tudo conectado, e é extremamente necessário que essas conexões sejam mantidas, e aí tem que ter um aspecto legal, né, para se garantir a manutenção dessas conexões ecológicas. Eu até prefiro falar conexões ecológicas, porque você abrange um pouco mais, que corredor, em geral, você tem aquela visão do corredor de um hotel, né? Aquela estreito, coisa que é questão de quartinho estreito e longo, né? Então, conexão ecológica, você está falando de matriz, de uma dinâmica ambiental um pouco mais diversa. Então, a importância desse movimento de fechos, eu acho que está exatamente aí, né? Infelizmente, existem interesses mil que ficam barrando essa questão. E lembrando que a gente tinha no começo uma área de proteção especial de fechos que era muito maior que a atual estação, e numa visão
que foi em 1950 e poucos que foi definida essa área, numa visão da garantia da segurança hídrica para Belo Horizonte, que hoje nós jogamos essa segurança hídrica completamente fora, e se a gente não reverter esse papel, né, e esses políticos terem ter esse compromisso mínimo com a sua legislatura, né, para garantir que a gente daqui a pouco, 5 anos, dentro de uma escala mínima de 5 anos, não vai ter colapso hídrico nessa região. É Que já, verdade. que já esbarramos nisso com esse desastre da Vale, né? Aqui da barragem em Brumadinho. E tem várias outras barragens que, infelizmente, mais cedo ou mais tarde, o risco é enorme de se romper. Não só pela, pelo, pela estrutura fraca que elas têm, como a gente está também numa área que, de vez em quando, tem uns sismozinhos, né? Aqui a gente tem uns terremotozinhos pequenos, que se coincide com a estrutura de um barramento desse, não vou dizer vai água abaixo, não, mas vai lama abaixo em pouco tempo, né? É um risco enorme que a gente... E que já É, tivemos provas várias disso. ô Léo, assim, você falou muitas coisas, eu fiquei com várias perguntas aqui. A primeira Eu coisa que também. eu queria. Primeira coisa que eu queria ler um comentário que o Júlio Grilo deixou aqui, que é os lá do pessoal que foi contratado, que estava na fila do emprego para ir na reunião da audiência pública do Cerro, né? Aí ele comentou aqui, ó, a questão de garantir empregos é hipócrita. Se fosse este o interesse, não teriam aprovado o alteamento no final do ano passado, e sim a disposição dos rejeitos a seco. E sim daria muito mais empregos. Sim. Camila também fez um comentário sobre a APASul. Ela falou assim, Ô, Ju, seu som tá falhando. Eu não sei se só para mim. Sul tem um gestor que também não faz nada. O comentou que gostou também desse conceito de conexão. Ô, Ju, seu som falhou. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo ou Eu continuou tô falhando? ouvindo, mas ele... Não, eu tô ouvindo perfeitamente agora, mas falhou assim, eu não peguei todo o contexto, mas se você quiser eu comento o que foi que eu entendi. Tá. Então, eu concordo inteiramente com essa posição do Júlio Grilo, é completamente hipócrita esse discurso do emprego, né? Porque, na verdade, o interesse é o econômico, é a venda de minério de ferro, são os acionistas pressionando para ter mais lucro, né? Se for só emprego, você pensar uma recuperação ambiental gera muitos e vários empregos, né? Com Uma, certeza. você reabilitar não só as zonas de recarga, como os ambientes também, e desfazer essas barragens, né, descomissionar elas também, seria vários empregos, sem dúvida, e uma garantia maior de redução de risco. Uma outra coisa que eu queria comentar, Léo, que eu acho que é muito importante, que você estava falando, e eu só parei um pouco, voltei nos assuntos atrás, porque eu não queria deixar de comentar o que as pessoas tinham falado. Mas retomando aqui o assunto do movimento Feches Eu Cuido, que você está falando, né, que é importante, que aqui tem, no Alto Velhas, a gente sabe que são 17 estruturas de barragem que estão aqui na região do Alto Velhas, né? Sendo que várias dessas estruturas têm risco, né? Estão em risco. E eu acho importante também a gente falar que em relação à segurança hídrica, que a gente teve em 2015 o rompimento de Mariana, né? Do Córrego do Fundão. Isso inviabilizou a possibilidade de abastecimento de água via bacia do Rio Doce.
A outra bacia alternativa que a gente tinha, que Belo Horizonte já estava fazendo captação, que era 30%, responsável por 30% da captação para Belo Horizonte, que era do Paraopeba. E em 2009, 19, a gente teve, então, o rompimento da barragem. Atualmente, Belo Horizonte está 100% dependente, então a gente teria essas três grandes bacias hidrográficas que poderiam alimentar Belo Horizonte. Então, Rio Doce, Paraopeba e atualmente a gente está 100% dependendo do Rio das Velhas, sendo que a gente tem 17 estruturas de barragem em cima do Rio das Velhas, né, no Alto Velhas, que a gente chama, e sendo que, acho que, se não me engano, 3 delas estão em nível de risco de desabamento, né? Não sei como é que fala a palavra técnica corretamente. Mas eu acho que isso é uma questão muito importante e é uma questão que a gente tem que olhar para isso. Não é só pensar que eu estou querendo defender área protegida, eu estou querendo garantir a vida, né, para milhares de pessoas em Belo Horizonte. Porque Sem sem dúvida, água não Josi. tem jeito. Como é que vive? Eu acho que até a bacia do Doce a gente tiraria fora, porque está bem longe aqui da região metropolitana, né? Seria uma obra caríssima, assim, impossível não, mas poderia ser feita, né? Aí tem a Velhas e o Paraopeba, que são assim, que estão dentro da região metropolitana. E o Paraopeba, antes do desastre lá de Brumadinho, a Copasa tinha acabado de fazer uma nova captação dentro do Rio Paraopeba, porque como é que chama ali, a captação do Rio Manso já não está dando conta de abastecer o volume limitado, né? E ela também está cercada de não só de mineradores, mas de área urbana também. Então tinha acabado de fazer dentro do Paraopeba. Aí aconteceu o rompimento da barragem lá, inviabilizou, está lá aquele mausoléu abandonado, estrutura assim nem inaugurada foi, dentro de Brumadinho. Aí a solução agora foi a própria Vale responsável pelo rompimento, fez uma captação, não sei, acho que não está funcionando ainda, a montante de onde o córrego do Feijão deságua no Paraopeba. Uhum. Ou seja, acima ali do Casa Branca ainda, numa área conhecida ali como Alberto Flores, e esqueci o outro nome ali. E fez essa captação. Só que também, para cima desse ponto, existe Congonhas, que existe várias e várias barragens. Se romper, novo colapso, né? Vai ter uma garantia de pouco tempo. E esse risco, assim, é um risco, vamos dizer assim, iminente. Se não é hoje, se é amanhã, se é daqui a 5, se é daqui a 10 anos, isso, infelizmente, um dia acontece. E se a gente fosse um país sério mesmo, assim, eu espero que um dia a gente chegue nesse nível, na região metropolitana, gente, não dá mais para minerar ferro. Ou é ferro ou é água, assim, não tem outro termo. E nem expansão imobiliária também tem que ser controlada. O interesse econômico é sobrepondo a necessidade da população, né? Infelizmente é uma verdade que dói, né? Léo, olha, Oh, infelizmente a gente está chegando no fim, faltam 5 minutos para a gente encerrar. Então eu vou agradecer todo mundo que participou. Muito obrigada pelas participações, a gente teve presenças ilustres aqui. E queria também passar a palavra para você, agradecer você pela disponibilidade de estar aqui com a gente no Bate-Papo Ambiental. Foi uma honra, parceiraço. Eu acho que dá para a gente fazer mais uns 3 bate-papos para a gente falar dos plantios, né? Que a gente já fez no Cresce juntos. Né? A gente já tem uma história aí que dá para contar muita coisa, né, Léo? sem dúvidas. Eu que E aí, agradeço muito passo a palavra. E eu que agradeço muito o convite, né? Foi um prazer participar com você e com o Cresce. E, sim, a gente tinha muita coisa para conversar realmente. E a questão de escala, né? A gente parou na escala assim, de bacias hidrográficas e tal, de planejamento. E quando você pega uma escala assim, de execução, né? Desde quintal de casa, né?
que vamos dizer, a menor escala ambiental que deve ser trabalhada, que desde aí tem que estar em infiltração, tem que ter uso menos uso, ou na escala de quintal, nem usar veneno, né? Questão do alimento saudável, de contato, né, com o ar, com pureza. E assim, eu gostaria até de falar um minutinho aqui só, a questão do uso público, né, que a gente não falou nada, mas que nesse momento de isolamento social e de todo mundo trancafiado em casa, a gente vê quão necessário que é, e ao mesmo tempo se proíbe esse uso, e ao mesmo tempo se torna mais necessário a gente ir para a natureza, a gente respirar um ar puro, a gente andar, a gente fortalecer os pulmões, né, para poder aguentar esse tranco aí dessa pandemia. E, ao mesmo tempo, aí as autoridades ambientais, em vez de organizar isso em termos de capacidade de carga, de organizar a forma, simplesmente acha mais fácil proibir, né? E eu queria aproveitar e citar aqui também um exemplo que me chama muita atenção, a questão da Serra da Calçada. Começou a vir muita gente, porque é a principal área verde ao lado de Belo Horizonte, né? Então começou a vir gente. Aí a primeira atitude foi fechar. Aí a segunda atitude, as pessoas começaram a parar na rua ali também, de acesso, para facilitar o acesso. Aí a primeira atitude é fechar. Em vez de organizar o estacionamento, por que não tem espaço ali? Por que em vez de colocar estacionamento proibido, colocar corrente de fora a fora, não organiza aquele negócio ali, gente, para cativar as pessoas, um trabalho de educação ambiental, de conquistar, de trazer as pessoas enquanto amigas da área e não como inimigas. Obviamente que tem impacto, tem, mas assim, depende da educação ambiental e depende das pessoas se sentirem parte daquele negócio. Se eu posso chegar com o carro ali, com a bicicleta e parar mais perto possível, tirar a bicicleta com as crianças e já ir pedalar ali, é muito mais... E colocar uma placa dizendo que ali é uma oferta da Serra da Calçada, trazer você como um amigo dessa área e tal. E um estudo de capacidade, ver que tanta gente que é possível ali, né, que é grande pra caramba, todo mundo que vai lá fica maravilhado, né? Só um exemplo assim que poderia extrapolar para muitos outros, né? Eu concordo plenamente com você. A gente pode marcar um outro bate-papo ambiental só para a gente falar disso, Léo. Eu acho muito válido, muito importante e é também minha área de atuação, né? Que é uso público em unidade de conservação e capacidade de carga por isso que eu te turística. provoquei. Vamos falar disso, sim. Eu acho muito importante. Vamos ver se a gente faz outro bate-papo ambiental, então. Isso. Em bate-papo e assim, com coisas que saiam efetivas, né? Que a gente, assim, é muito bom bater papo, uma delícia, a gente fica batendo papo aqui durante horas, mas assim, frustra que, assim, que às vezes joga sementes por aí afora, que é importante, né? Ué. Mas uma coisa de concreta, né? É importante. É isso, Jus. Congelou aí, não sei se já acabou. Tô ouvindo, não, sua voz falhou. Obrigada, Léo. Beijo. Então, beleza. Valeu. Muito obrigado. Fecha os nossos, Agradeço. cuida, né, Camila? Até.